dia! Hoje, dia 27/8/2025, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão, que acontece todas as manhãs, às 6h15, 6h30 da manhã, e o tema da semana é cura e libertação. E já tem sido extraordinário o que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Bom, o subtema hoje é quebrando cativeiros emocionais. E quem vai estar trazendo essa ministração é essa mulher que Deus tem usado poderosamente, Paula Baroni. Bom dia, meninas. E que tema, né? Ontem, quando a Jane falou comigo e eu fui me aprofundar, né, no subtema de hoje, eu falei assim, meu Deus, como que Deus, ele fala particularmente primeiro com a gente, né? E como que muitas vezes nós precisamos ser libertos de nós mesmos, né? Então, assim, esse tema ele é muito profundo, muito sugestivo para mim, para minha história, para tudo que eu já carreguei, para tudo que eu já passei até aqui. E realmente, todos os dias nós precisamos de cura e libertação de nós mesmos, de todas as nossas limitâncias, todas as nossas convicções de nós mesmos, de convicções que nós vamos formando dentro de nós, em toda a nossa trajetória, dia a dia, as coisas vão acontecendo, e nós somos seres humanos, nós somos mulheres formada de traumas, né? Então, assim, a nossa história, ela é construída em cima de trauma, e realmente esse subtema que é quebrando cativeiros emocionais fala muito profundamente em nós, né? Porque nós precisamos nos abrir para que realmente Jesus possa entrar e trazer a liberdade, né? E a palavra ela vai falar em Isaías 61, no versículo 1, a parte B, que diz, para proclamar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E quantas vezes, né, nós estamos cativos em nossas emoções e nós precisamos cuidar das nossas emoções todos os dias, porque se a gente não vigiar, se a gente não se perceber, nós voltamos nas mesmas dores, nós temos as mesmas reações e nós agimos da mesma forma. E muitas vezes nós não entendemos por que nós reagimos assim, por que em determinadas situações eu faço da mesma forma, e são formas que eu mesmo não quero agir, eu não quero fazer, eu não quero tomar esse tipo de atitude, e eu acabo fazendo. Como Paulo disse na palavra, né, que o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo, e o bem que eu quero sim fazer, eu acabo deixando desapercebido e não fazendo. E hoje nós vamos falar de prisões invisíveis. Que prisões são essas? As prisões das nossas dores emocionais. Então, ela é invisível aos nossos olhos e que nos deixa vulneráveis e limitadas. Porque as nossas dores, muitas vezes, ela nos limita a viver coisas assim extraordinárias que Deus ele tem preparado para nós, e muitas vezes essas dores e essas prisões emocionais que são invisíveis aos nossos olhos acaba nos limitando. E algumas dessas prisões são o quê? O medo, a insegurança, muitas vezes a mágoa, o ressentimento, a rejeição. Então, são prisões emocionais que afetam toda a nossa identidade e nos perdemos dentro de nós mesmos. E o que acontece? A gente acaba perdendo a convicção de quem nós somos,
para que o Senhor nos chamou, o nosso propósito. Então, essas prisões emocionais, ela afeta diretamente a nossa identidade, que é onde nós acabamos perdendo dentro de nós mesmos. Abala as nossas convicções, na verdade, né? E distorce a verdadeira realidade presente. Mas a boa notícia é que nós temos Jesus, que veio exatamente para libertar quem está cativo. Então, assim, nós somos mulheres formadas de dores, somos mulheres que carregam um peso emocional, muitas vezes, diversas dores. Muitas de nós teve uma infância difícil, uma infância carregada de muito sofrimento, mas nós temos Jesus, que ele veio exatamente para nos libertar de todo cativeiro. E a nossa história, quem nós somos, não está resumida em nossas dores, mas sim que nós temos Jesus que nos liberta de todas as dores, e é somente Ele que pode entrar dentro de nós, reconstruir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi abalado. A palavra vai dizer que em João 8:36 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e eu dizia para ela, quando a gente é novo na fé, quando a gente se converte, a gente somos tão imaturas, né, espiritualmente, e eu me lembro que como a gente corria atrás de profecia, né, de profeta, e a gente acaba esquecendo dessa parte que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual verdade é essa? É a palavra do Senhor. Então não tem profecia mais profunda, não tem revelação mais profunda do que a palavra do Senhor, né? Então, a palavra, a gente vai conhecer ela através da leitura, através de ouvir as pregações, os devocionais, a gente vai conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. E essa é uma libertação todos os dias nessa parte emocional, porque essa dor sempre vai estar lá. Então, todos os dias nós precisamos saber o que nós vamos fazer com essa dor. Nós vamos se aprofundar nela e viver cativas, ou a gente vai olhar para ela e dizer assim: eu sei que você está aí, mas eu decido fazer diferente, eu decido agir diferente. A minha história não se resume a isso. E vai dizer em João também, no capítulo 8, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos mulheres livres. Livres da culpa, assim como a Rê falou ontem, né, com muita propriedade, nós somos livres da culpa, nós não devemos carregar a culpa. Sim, como eu já disse em outras vezes, somos mulheres que erramos e vamos errar, porque nós somos mulheres, nós somos seres humanos, e só que nós precisamos entender que Jesus, ele já nos perdoou de toda culpa. Então, nós precisamos ser libertas realmente da culpa, ser livre de todo o peso negativo emocional. Essa libertação, ela se inicia quando nós se dispomos ao quê? A reconhecer, identificar que essas prisões e principalmente o mais importante de tudo, convidar o Espírito Santo para agir em nossas vidas, porque sozinhas nós não somos capazes, nós somos mulheres limitadas, mas com o Espírito Santo tudo se torna muito mais leve, tudo se torna
possível. E sim, nós somos mulheres livres, nós somos filhas de um Deus que tudo pode. As dores emocionais, elas afetam toda a nossa rotina e afeta tudo que está em volta de nós. Tudo, toda a nossa rotina, afeta os nossos relacionamentos, mas Jesus, ele nos chamou para ser livre. E a liberdade em Jesus, ela é real. A liberdade de Jesus, ela é real e possível para todas nós. Uma mulher livre, ela é autêntica e não precisa de máscaras ou de personagem. Nós não precisamos forçar um sorriso, forçar uma atitude, uma ação. Não, nós somos livres. E a partir do momento que nós somos livres, nós somos autênticas. Nós podemos ser quem realmente nós somos. Nós não precisamos de máscaras ou de personagem, porque entendemos que nós não precisamos viver cativas em nossas emoções. E sim, nós temos a verdadeira convicção e identidade, que nós somos mulheres livres, reais e em construção. Jesus, ele já venceu por nós, na verdade, na cruz, né? E muitas vezes nós se esquecemos disso e nós queremos trazer para nós todo o peso, toda a culpa, toda a carga emocional, mas Jesus, ele já venceu por nós na cruz. Ele diz na palavra dele que no mundo, sim, nós teremos muitas aflições, nós passaremos por muitos desafios, mas o Senhor, ele já venceu tudo por nós. Então, nós precisamos, primeiramente, identificar o que é que está nos aprisionando. Nós precisamos olhar e enxergar de forma realista e identificar realmente o que é que está me aprisionando, o que é que está me impedindo de avançar. Porque nós precisamos ser intencionais em tudo. Segundo, escrever sobre isso, seja num diário, seja num papel de pão, seja numa caderneta, anote, observe e anote. E depois corra aos pés de Jesus, corra aos pés do Espírito Santo, ore a Ele, para que Ele quebre esse cativeiro e declare a sua liberdade em Cristo em voz alta. Declare isso. Eu sou livre. Eu sou liberta, eu sou filha amada. E aqui vai dizer na explicação, na aplicação, que reserve um tempo em silêncio. E muitas vezes nós não temos esse tempo, né? Nós não reservamos esse tempo em silêncio para nos escutar. E muitas vezes nós precisamos nos escutar. Muitas vezes nós deixamos passar desapercebidas o que está gritando dentro de nós. Muitas vezes tem dores gritando dentro de nós e nós precisamos parar, escutar, estar ali naquele momento só nosso, de reflexão realmente. E sim, perguntar ao Espírito Santo. Mostre para mim, para que ele possa nos dar discernimento, mostrar para nós o que realmente está acontecendo dentro de nós. Que sentimento é esse? Que dor é essa? O que está nos aprisionando? Será que é o medo? É o descontrole? Ou é o controle demais? Os ciúmes? O orgulho? O ressentimento? E aí? Identificou? Daí já tem a outra parte, né? Que é anotar com honestidade e sinceridade, não com o outro, mas sinceridade e honestidade com nós mesmos, né? De poder ali colocar realmente o que é que está acontecendo. Identificou? Anote.
anotou, corra novamente aos pés de Jesus e fale com o Espírito Santo. Ali a gente pode ter uma conversa tão sincera, né? Ali a gente pode nos abrir completamente para Ele e Ele nunca vai estar pronto para nos julgar, mas sim pronto a nos ouvir, nos ajudar e nos reconstruir, se preciso for. E por fim, levante-se, sacode a poeira, respira bem fundo e declare: em Cristo eu sou livre. Em Cristo, o meu coração, ele pertence ao Senhor. E repita isso sempre que necessário. Eu sou uma mulher livre, eu sou uma mulher liberta, o meu coração pertence ao Senhor e eu sou filha amada do Deus que tudo pode. E repita isso, se necessário, todos os dias, mas nunca se esqueça que Jesus ele já venceu por nós na cruz. E em Jesus nós somos mulheres que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E sim, nós seremos mulheres de multitarefas. E nós cumpriremos o nosso propósito. E sim, nós viveremos tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração é o que o Senhor tem preparado para nós. E nunca se esqueça que as nossas dores é o que nos forjou para ser quem nós somos. Muitas vezes nós olhamos para nossas dores como algo negativo. E nós precisamos entender que elas construiu a mulher forte que você é hoje. Então, use as suas dores como uma fortaleza e agradeça sempre ao Senhor, porque é Ele que nos liberta todos os dias. Amém? Agora eu vou fazer a oração e eu já devolvo para a Jane, que daqui a pouco eu já tenho que sair para as minhas correrias. E a oração vai dizer assim: Senhor, eu reconheço que existem áreas do meu coração que ainda estão aprisionadas por dores, medos e marcas do passado. Mas eu creio que o teu Espírito foi enviado para proclamar a liberdade sobre mim. Hoje, eu me coloco diante de ti esse cativeiro emocional que tanto me limita. Visita essas áreas com a tua luz e destrói toda a fortaleza e me ensina a caminhar em liberdade. Eu quero viver com autenticidade, sem máscara, sendo quem o Senhor me chamou para ser. Declaro pela fé que eu sou livre em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nós somos livres, mulheres, e prontas para viver o melhor do Senhor. Amém. Amém! Que coisa linda! Eu recebo e eu quero viver essa liberdade sempre em Cristo. Obrigada, Paula, que Deus continue te usando. Eu sei que você precisa sair, fica à vontade. Tá? Deus abençoe mesmo sua vida grandemente. Amém? Meninas, vamos lá, vamos continuar então aqui. Quem gostaria de contribuir com essa palavra? Quem tem aí algum testemunho já para contar? Do que Deus já tem feito, né, nessa área, na sua vida. Eu sei, eu tenho certeza que tem alguém aqui que quer contribuir. Vamos lá, eu estou vendo um monte de mãozinhas aqui levantadas. Quem vai ser a primeira? Calma. Você? Ai, eu tô rindo aqui de você dizer um monte de mãozinhas levantadas, mas assim, é impressionante, como você disse, se a gente for avaliar de verdade, todas nós temos,
né? Todas nós temos assim um testemunho de libertação muito grande. Eu já cheguei a citar sobre a história do meu pai, entendeu? Aquela mágoa que eu carregava. Às vezes, essa questão, por exemplo, eu venho de uma família que a minha avó foi mãe solteira, a minha mãe foi mãe solteira, eu fui mãe solteira, e quando eu consegui ter o entendimento de que isso era uma maldição na nossa vida, eu comecei a orar para que isso não acontecesse na vida da minha filha. E foi uma libertação muito grande, que assim, todo mundo fica espantado quando sabe que a minha filha, quando ela casou virgem. Amém. Então assim, é um troféu? Não, não é um troféu, é o poder do Senhor agindo. É simplesmente o poder do Senhor agindo. Por quê? Porque quando a gente tem esse entendimento de que a gente precisa se libertar de N coisas nas nossas vidas, eu já citei aqui algumas vezes a pastora Tânia Teresa, que ela é focada realmente nessa área de cura e libertação. É impressionante quando a gente começa a assistir as ministrações dela, a ler os livros, a conhecer o trabalho dela com isso, a gente vai vendo o quão prisioneiro nós somos, né? Assim, eu nunca tinha parado para pensar. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti uma ministração dessa pastora, ela fala sobre as nossas origens, de onde nós viemos. Nós temos origem de candomblé, de umbanda, de N fatores, de consagrações para inúmeros demônios. E a gente não tem, às vezes, consciência disso. E a gente precisa realmente se libertar. Por que muitas famílias têm históricos? Ela conta da família do esposo dela, que eles perdiam os parentes, né, filhos, muito jovens ainda. Isso tudo é maldição. Às vezes a gente não sabe, né? Por que a gente precisa estudar a nossa genealogia? De onde a gente vem? Quem são os nossos antepassados? O que eles fizeram? Sabe por quê? A Lúcia mesmo comentou outro dia que eu estava pedindo oração pela vida da Helena, que é uma criança que está sendo atormentada, e ela comentou que durante a oração ela sentiu o corpo arrepiar todo. Aí eu fui conversar com a mãe da menina, ela falou que o vô dela era pai de santo, é isso. Tinha um terreiro de macumba. Às vezes a gente não dá importância. Mas ele foi, não sou eu. Mas ficou aquela maldição dentro da família. E a gente precisa se libertar. São coisas que realmente a gente precisa tomar consciência e clamar a Deus. Porque é só Ele que consegue nos libertar de tudo isso. É isso. É real, né, Rê? É real. Alguém mais gostaria de contribuir? Se não temos, eu quero só dar um pequeno testemunho aqui. Essa semana a gente está trabalhando aí cura e libertação, né? E o Senhor me fez prova essa semana, né? Eu tinha tido uma situação com uma família aí, aqui mesmo de Santarém, o que tinha me magoado muito, me deixado muito entristecida, e eu sofri muito, né, devido a algumas situações com essa família, isso já há algum tempo, mas na minha falta de entendimento, eu carreguei, né, esses sentimentos aí por algum tempo. E como foi bem falado aqui pela Paula hoje, né, é uma questão de decisão nossa também, né? Se a gente vai continuar carregando esse sentimento aí, essa mágoa, essa tristeza, essas frustrações, ou se a gente vai liberar. E eu decidi liberar, o que me fez, com certeza, né? Liberou espaço aqui no meu coração para ter uma vida melhor com o Senhor, um relacionamento melhor com Jesus. E a prova foi esse final de semana. Eu estive, né, com essas pessoas e de verdade eu pude pegar na mão, né, dessas pessoas,
algumas eu até dei um abraço, agradeci, e foi muito verdadeiro da minha parte, sabe? Gratidão pela sua vida, você me fez crescer. E de verdade é o sentimento que eu tenho, sabe? É o sentimento que eu tenho. Como a Paula falou, há situações que Deus permite, né, com que nós possamos viver para a gente crescer. E tudo isso que aconteceu, né, na minha vida, com essa família, foi para crescimento. Foi doído? Claro que foi. Claro que foi. Eu olho assim como a cebola, foi uma camada, sabe, eu tive que tirar várias camadas para que eu pudesse ter esse sentimento hoje de gratidão, em ver assim como Deus agiu através dessas pessoas na minha vida. Agiu para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, para a minha conexão com Deus. E eu sou muito grata de verdade a essas pessoas, por tudo que eu tive que buscar para conseguir realmente ter essa leveza, ter essa paz no meu coração, e é justo o que nós estamos falando hoje. Então, eu só tenho a agradecer de verdade, né, por Deus ter usado, foi a Tâmara, né, que preparou esse tema para a gente, e eu sei que Deus usou e vem usando sempre. Gratidão à sua vida, Tâmara, e já vamos começar a preparar aí do ano que vem, viu, lindona? Estava pensando sobre isso ontem. Vamos orar, então?